E não, troca a caneca. Brincadeira. Pessoal, hoje eu trouxe um caderno, hein, gente? Acho que tem umas 5 folhas. O pastor falou que eu poderia pregar por 1 hora. Então, não foi não, pastor, estou brincando. Gostaria de pedir para a igreja abrir a Bíblia de vocês em Apocalipse. Jesus, calma, gente. Agora eu comecei a tremer. Na verdade, eu já estava tremendo. Apocalipse 5. O tema da palavra é: quem é digno? Todos nós reconhecemos o valor das pessoas. Há pessoas dignas de respeito, honra e de reconhecimento. Mas quando eu estava lendo ontem Apocalipse 5, ela me trouxe uma pergunta e ecoou dentro de mim. E com isso eu vou ler com vocês. Na versão da minha Bíblia diz assim: o livro e o cordeiro. Na mão direita que estava, na mão daquele que estava à direita, sentado no trono, vi um livro em forma de um rolo, estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito. Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém digno de abrir o livro e de ver o que estava escrito. Até aqui. Gostaria de orar com a igreja. Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua graça e pela tua benevolência. Por famílias aqui, Senhor, juntas e representadas. Tanto aqui nessa casa de oração, Senhor, como pela live. Toma cada um em tuas mãos, Senhor Jesus. Toma mensageira dessa palavra. Que ela venha diminuir e que o Senhor venha crescer. E que ela só fale aquilo que o Senhor quer que seja falado. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, levar a palavra como uma semente a cada coração. E que essa palavra fique ecoando dentro dos nossos corações. Que é Jesus, o único que é digno. O único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Quem é digno? Aqui quando eu comecei a ler, em Apocalipse, e que fala que João chorou. Por que você acha que João chorou? Quando nós estamos desesperados diante de uma situação, que nesse momento ele procurou quem é digno e não havia ninguém. Quem é digno de abrir esse livro? E não tinha ninguém. E diante de algumas situações nós procuramos caminhos ou procuramos solução, já sabendo qual é a solução. E quem é a solução? Essa palavra, essa pergunta, precisa ecoar dentro dos nossos corações. Quem é a minha solução? Quem é o digno? Não é eu, não é você. O digno é Jesus, o digno é o Senhor. E eu acho muito lindo que nessa mesma leitura, quando há um silêncio, e João começa a chorar, vem uma voz mais adiante
E diz assim: então um dos líderes me disse: não chore. O anjo do Senhor diz a João: não chore. No Senhor há sempre a solução. O Cordeiro morreu numa cruz para te dar a salvação, para te dar a vida, restauração, a restauração da tua casa, da tua família, dos teus problemas. E esse choro aqui, esse choro de João, é o choro por toda a humanidade. Quem é digno de abrir o livro? E um dos líderes diz assim: não chorem, olhe. O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória. E ele pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. O Cordeiro imolado, o vitorioso, o magnífico, o Rei dos Reis, ele pode abrir o livro. Quando você entende essa palavra, o que João traz, você entende que você não é digno. Eu não sou digno. Foi por amor e por graça que ele morreu numa cruz por mim e por você. O único digno é o Senhor. E no trono, ele permanece. E ele está. O único digno é o Senhor. Essa palavra ela vai falar o tempo inteiro o quão majestoso é o Senhor. Vi também um anjo forte que levantava bem forte. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E ninguém foi encontrado. Até que o anjo chega a João e diz: não chore. Hoje eu vou para as verdades, tá, pastor? Ontem eu não fui, não. Hoje eu vou. Lendo e refletindo em Apocalipse, o silêncio do céu revelava a incapacidade da criação. Nenhum anjo, nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem. Todos são pecadores. O problema nunca foi falta de força ou inteligência. O problema sempre foi a falta de santidade. Ele está desde o Éden. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Não haveria de ser outro. Sempre foi Ele, o Senhor Jesus. Essa passagem derruba toda a confiança humana, que eu falo por mim mesma. Por muitas das vezes eu tento resolver tudo pela força do meu braço, pela inteligência. Mas quem nos instrui é o Espírito Santo de Deus. E quando você entende que só existe um digno, um único digno, de resolver todos os nossos problemas, cadê o problema? Se Ele é grandioso, quem é o teu problema diante de Deus? Se todos nós entendermos a força dessa palavra, não seria só a nossa casa que estaria aqui. Os nossos vizinhos também estariam aqui. Essa palavra seria pregada não só nesse altar, mas todos os dias da nossa vida. Lá fora. Trazendo para o altar do Senhor. João chorava porque sabia como estava a humanidade.
Eu chorei quando eu li essa palavra. Como sou falha. E como eu pude permitir que meus olhos estivessem fechados a não entender. Não é sobre quem está com o microfone. É sobre todos esses lábios proclamarem a palavra de Deus. Romanos 3, 23. Coloca para mim, por favor. Quem puder abrir, pode abrir, tá? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E estão afastados da presença gloriosa de Deus. Nós também pecamos. Mas quando eu reconheço o Senhor, o meu Deus, o seu Deus, que morreu numa cruz como um cordeiro, os cravos em suas mãos, eu entendo que foi por amor, foi por cuidado, foi por eu estar mais à frente diante do meu Deus que Ele morreu. Não podemos nos contentar em ficar em quatro paredes, não podemos. Precisamos clamar por renovo, por avivamento todos os dias. Todos os dias. Precisamos clamar por entendimento da palavra a cada situação, porque não é você que fala, não sou eu que falo, não. É o Espírito Santo de Deus que fala através de todos os lábios aqui. Todos são vaso. Todos são vasos. Todos foram chamados para levar a palavra de Deus. Alguns através dos louvores, mas quando você estuda a palavra, você não fala mais as suas palavras. E a palavra desse livro, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Declare essa palavra. João, ele teve medo naquele momento e ele chorou. E ele chorou porque ele viu aquele silêncio. Mas olha o cuidado do Senhor até nesse momento. Não chores. Eu acho muito lindo, já passando para a segunda palavra, que em Apocalipse 5, do 5 ao 7, quando ele diz, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os selos e abrir o livro. Então vi o cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. Quando eu fui lendo essa parte, e edita João, olhe, o leão da tribo de Judá. E eu não vou mentir, tenho certeza, não vou dizer certeza, né? Mas eu acho que João esperava o leão. Como nós esperamos o leão. E nesse momento,
Ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Olha que lindo. Um cordeiro que foi morto na cruz por mim e por você. Tem uma música da minha juventude que dizia assim: Cordeiro imolado, vitorioso, meus lábios quer cantar a tua glória, viver ao teu lado, cantar teus louvores. Queremos cantar os louvores do Senhor, mas não só no domingo pela manhã, não só no domingo à noite, não só na quarta-feira. Tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Tem que ser quando a criança chora. Tem que ser quando recebemos uma palavra ríspida. Tem que ser quando recebemos o não, quando queremos receber o sim. Tem vezes que nós brigamos até com o Senhor, tentando entender o porquê. Como foi falado hoje, nós oramos e depois deixamos de lado. Como foi pregado ontem. Não. A oração, ela precisa ser constante. A busca na palavra, ela precisa ser constante. Levar o nome do Cordeiro imolado precisa ser a todo instante. Se não tem para quem pregar, pregue para você. Pregue para você mesmo. Peça ouvidos sensíveis para escutar a voz de Deus. É necessário. Quem é digno? O digno é o Senhor. O único digno é o Senhor. De capacitar você para levar a palavra. De levar você a outras nações. Como lemos a palavra, nação santa, geração eleita. Quem está preparado? Você se prepara só? Não. É o Senhor que prepara. É o Senhor que prepara toda essa casa. Está na primeira folha, tá, gente? Jesus venceu não esmagando o inimigo com força militar. Ele venceu oferecendo sua própria vida. A cruz que parecia ser a derrota se tornou a maior vitória da história. Já imaginou se fosse como nós imaginamos? Muitas vezes Deus vence de forma completamente diferente do que esperamos. A vitória de Cristo passou pela cruz. Você já parou para imaginar? O cravo, os cravos na mão dele. A coroa. Ainda vou mais fundo. Você já parou para pensar que isso é o meu pecado e o seu pecado? Porque não existe pecadinho nem pecadão. Deus sonda o coração de cada um de nós. Terceira verdade. Estou encaminhando já para a terceira, tá, gente? Cristo é digno porque seu sangue nos resgatou. Em Apocalipse
5, do 8 ao 10, ele diz assim: quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam essa nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. E por meio da tua morte, comprastes para Deus todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu foste com essas pessoas, que foste um reino de sacerdotes, que serve ao nosso Deus, e eles governaram o mundo inteiro. Ele salvou só os baixinhos? Olha eu de mão levantada, mas não foi só eu. Ele salvou também os altos. Jonathan, Fernando, Guilherme, Kaique, Gabriel. Salvou também os medianos. Medianos que eu falo de altura, tá, gente? Ele salvou os brasileiros, asiáticos, os europeus. A palavra dele está aqui. Mas também está lá na Nigéria. Quantos foram mortos? Pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. Eu fiquei impactada. Eu fiquei totalmente impactada quando diz que cada um deles tinha em suas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Não cessem as orações. Eu orei hoje, eu não preciso orar amanhã. Não. Eu orei hoje e eu vou permanecer até que Ele venha. E Ele virá. Eles não diziam apenas que é poderoso, nem que apenas é eterno. A ênfase nessa obra está toda na cruz. O sangue que reconciliou pecadores com Deus. Sem cruz não haveria redenção. Sem sangue não haveria perdão. Nossa oração não nasce das bênçãos que recebemos. Ela nasce do fato de que somos comprados por Cristo. Eu queria pedir que o ministério subisse. Eu queria pedir que todos ficassem de pé. Quem é digno? Não foi Moisés, não foi Davi, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. Foi Jesus. E hoje Ele está sentado no trono. Por isso toda honra e toda glória e todo louvor pertence a Cristo. Eu sei que aqui só há cristãos. Mas eu queria fazer um apelo. O ministério vai estar louvando. E se Deus falou contigo diante dessa palavra,
Se você precisa de uma oração, está se sentindo cansado, sobrecarregado, chorando como João chorou, eu peço que todos fechem os olhos nesse momento. E se você está sentindo dessa forma, levante as suas mãos, que nós queremos orar por você. Aleluias. Aleluias. Os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Canta, igreja. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno. Tu és digno. Se ajunte aos anjos e adore a esse Deus maravilhoso, adore ao Cordeiro. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Ele é digno de receber a nossa adoração de todas as coisas, do nosso coração, da nossa vida. Pois tudo vem de ti, Tudo é para ti, tua é a glória. de noite, dia e noite subo a ti. Nossa adoração, Dia e noite subo a ti. nossa adoração, dia e noite suba a ti, Nossa adoração. Dia e noite subo a ti.
Diga isso, dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa Que adoração. possamos orar todo momento. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite Hoje é dia de clamar por mais dos céus, por mais de Deus. dia e noite suba a ti. Te exaltamos, Frustrações, te tão exaltamos. somente te afaste do clamor da súplica por mais de Deus. Exalte ao Senhor dia e noite, todos os dias. Te exaltamos, ó Senhor. Exaltamos a esse Deus maravilhoso. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Queremos colocar dentro dessas taças de ouro, onde também está o incenso, Senhor, as nossas orações e súplicas, ó Deus. Se existe algum sentimento, alguma preocupação, Senhor, dentro de mim, dentro de nós, Senhor, que ainda não entendeu, nesse momento nós clamamos, nos traz o entendimento, pois o único digno de receber a honra e a glória, todos os meus pensamentos e sentimentos, é o Senhor. Que eu não deposite minha força, ó Deus, nos problemas, ó Pai, mas que eu possa confiar em Jesus. Esse nome que tem poder para curar, para libertar, para salvar. Uma oração simples que vai até o trono do Senhor. A lágrima que rola sobre o rosto no momento de uma adoração, de uma oração. Por muitas vezes os lábios nem se abrem, mas o Senhor sonda o nosso coração. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de avivamento sobre este lugar, Senhor. E nós clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, pois Tu és o digno, o único que cura, que salva, que liberta, que restaura. Queremos cada vez mais, Senhor Jesus, estar diante do Teu altar, do altar que jorra a água viva sobre este ribeiro, Senhor, que nós queremos permanecer. Que essa seja a oração de todos os dias da nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esta nação santa, geração eleita. Obrigado, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado, porque sabemos que essa oração não foi só até o teto desta congregação, mas que foi agradável e suave às suas narinas. E eu oro em nome de Jesus. Amém.